Olha a Isabel! Uau! Conseguimos! Olha, mas deixei-te ver. Estou a giro. Consegues-me ver, né? Sim. Só vejo uma de cada vez. Ou me vejo a mim ou te vejo a ti. Ora, cá estamos. Conseguimos. Opa, está-me a fazer um bocadinho de confusão não te ver. Vê lá, e não sei que definições é que isto possa ter. Não faço ideia. Estou a adorar. Olha, muito obrigada a todos os que estão aqui connosco na nossa primeira live a tentar aprender como é que isto funciona. Que também não é deve ser. magia, Olha, vê só isto. nada. Também não é magia. Nadinha. Olha, acho que vou ter que fazer isto sem olhar para ti. Está-me a Oh, fazer um bocadinho de confusão, mas não consigo ver. Tu consegues ver-me? consigo ver as duas. Assim, Porquê é que eu não está do consigo ecrã. ver? Não, o meu ecrã aparece-me preto, a tua parte. Oh, Bem, não vamos mexer muito nisto, porque e agora já conseguimos, não é? já cá estamos as duas, acho que é melhor ficarmos assim. Eu consigo ver-me E vamos dizer a olá mim, às pessoas que aqui andam. Olá. consigo ver-me a mim, consigo ver as pessoas que entram e que cá Boa. estão. Não consigo mexer nos comentários. E pronto, e é isto. Geres Mas olha, já desse lado, dessa conseguimos. parte. Isto é bom. Já cá andamos, não é? E olha, vamos começar. Já lá vamos com Para 10 lá. minutos, de certeza. Tens Sim. relógio? Não, fiquei Tenho. sem relógio também. São Sem relógio. 13 e 11. Estamos ótimas. Pronto, Mas então temos vamos lá. tempo, temos mesmo bem. Foi aqui este percalço inicial para sabermos como é que isto funciona, não é? Exato. Isto tem sempre alguma A tecnologia é coisinha. maravilhosa. Há sempre aqui algum pormenor. Olha, Aliás, nós e podemos então, o que é que... confessar. Mas espera, nós podemos confessar a toda a gente que está aqui connosco. Eu tenho aqui amigos meus. Nós tentámos fazer isto pelo computador e não estamos a conseguir também. Portanto, temos de fazer aqui uma aprendizagem que será feita nas próximas quartas-feiras, provavelmente. Ainda Em bem que vamos que a conseguir. nossa especialidade não é a parte tecnológica, não é? Ainda bem. Estaria preocupada neste momento. Ora, vamos começar? Já começamos, Vamos, bora. não é? Dá o pontapé Vamos dizer olá de às saída. pessoas. Vamos dizer aqui Olá. olá a quem já cá está, aqui a quem anda aqui já a espreitar a nossa live. Bem-vindos. A quem teve paciência para entrar no meu e depois entrar no teu. É verdade. Bem-vindos e obrigada. E obrigada. Então, o que é que nós estamos aqui a fazer? Porque é que nós criámos aqui este espaço, este programa que vamos fazer às quartas-feiras à uma meia horinha de conversa mais ou menos. E porquê? Porquê é que nos lembramos de fazer este espaço? Quer explicar às Sabes que eu não te... pessoas porque é que a gente Eu se vou-te lembrou? explicar. Isto é muito giro, porque eu não te vejo. Então eu não consigo perceber se as tuas pausas são para eu entrar ou não. Gostas, tipo, eu não entrar quando quiseres. estou naquela cena do parece que estou a falar só ao telefone e tenho que esperar que a pessoa faça uma pausa um bocadinho maior para perceber se é a minha vez. Não, podes explicar, podemos explicar. Bem, primeiro, toda a gente que está aqui sabe que nós somos comunicadoras por natureza, não é? Gostamos de conversar, gostamos de debater sobre este assunto da terapia e da hipnoterapia. Para quem não sabe, também fica a saber que eu e a Ana falamos todos os dias sobre a nossa vida pessoal e profissional. E enquanto falávamos, chegámos as duas aqui a um ponto em que percebemos que havia muitas pessoas que nos procuravam um bocadinho na ideia de que fazer terapia era quase uma arte mágica. Vir aqui, então a hipnoterapia era tipo de um dia para o outro, um problema que trazem de 20 anos iria resolver-se em 2 horas, hora e meia. Pronto, e agora fiquei tipo a olhar para mim própria, estás a ver, Ana, porque não te vejo. Mas aproveita essa linda vista que tu tens aí à tua frente. Sim, é verdade. Então, Muitas das pessoas que acabam por nos contactar e acabamos por trocar estas ideias, as duas, não é? Algumas pessoas trazem essa ideia de que vou lá, faço uma sessão e isto que me acompanha há uma vida resolve-se assim numa sessão. Ora, uma das
preocupações que nós temos é efetivamente de transmitir a essas pessoas, não é? Que não é bem assim, é um processo, é um passo a passo. É possível sim que a partir do primeiro momento se sinta uma melhoria, contudo, não é magia, não é um milagre e requer aqui um processo passo a passo. Sim. Um processo no qual vão ganhar autoconhecimento e muitas pessoas vão ganhar responsabilidade. Que não atrasa, eu sei que isto parece um bocado estranho, se calhar as pessoas que aqui estão a ver-nos não estranham esta nossa conversa, mas a verdade é que sinto que as pessoas também precisam de ganhar responsabilidade pelo seu processo terapêutico. Há pessoas que nos chegam a querer fazer hipnoterapia, mas que de alguma forma ainda não trazem consigo esta responsabilidade pela sua própria vida. Faz sentido isto que eu estou a dizer, não faz? Faz. Já falamos alguma vez sobre faz. É aquilo que nós falamos muitas vezes, a autorresponsabilidade. É as pessoas perceberem que um processo terapêutico, eu acredito que aquilo que eu conheço mais é a hipnoterapia, mas acredito que qualquer processo terapêutico que mexe com o nosso interior, que mexe com o nosso desenvolvimento pessoal, requer, sem sombra de dúvida, essa autorresponsabilidade. Eu não posso pôr o meu bem-estar, isto vai logo lá atrás, não é? Eu não posso pôr o meu bem-estar ou a responsabilidade do meu bem-estar no exterior. Eu agora lembrei-me daquela frase que se ouve muito nas constelações, não é? As crianças é que esperam. As crianças é que esperam que os outros resolvam as coisas por elas. Nós, quando chegamos aqui à idade adulta, temos que ganhar esta responsabilidade de tratar das nossas... Olá, Jane! Obrigada por estares aqui. Nós temos que tomar esta responsabilidade para nós. Nós chegamos à vida adulta e passamos a ser nós, os nossos cuidadores, aqueles que podemos fazer com que a nossa vida ande para a frente e melhores. De alguma forma, ficamos com esta responsabilidade de, se queremos tratar, não podemos estar à espera que alguém o faça por nós. Sim. E acho que é daqui que surge o nome, não é? É exato, era o que eu ia dizer agora. Daí a questão de não ser magia e não é magia. Olha, agora bateu-me aqui uma coisa que é, não é magia, mas parece, na verdade parece, porque eu falo por mim e pela transformação que me trouxe durante todo o meu processo e com a hipnoterapia e com outras formações que entretanto também fui fazendo, sempre com vista ao meu desenvolvimento pessoal. De facto não é magia, não acontece de um dia para o outro e não acontece se eu não quiser que aconteça, não é? Mas a transformação que traz parece magia. Olha, gosto muito que a Margarida está aqui a dizer que pensa que é magia, só não é instantânea. Eu às vezes, como terapeuta, as coisas que vou ajudando as pessoas a ultrapassarem, realmente, quando uma pessoa recorre à nossa consulta, ao fim de 10 anos, se calhar, a experimentar outro tipo de ferramentas, de recursos, dêem o nome que quiserem, e vem à nossa consulta e faz uma, duas, três, e de repente a vida dá uma volta de 180 graus, eu percebo. Pode parecer magia, mas a ideia aqui era as pessoas perceberem que também há aqui um bocadinho de responsabilidade, de olhar para dentro e de não estar à espera que nós, terapeutas, sejamos responsáveis pelo processo. Não sei se faz sentido, Ana, fez sentido o meu português ou perdi-me aqui um bocadinho agora no... Faz. Para mim faz todo o sentido. Nós, no fundo, uma das coisas que eu costumo dizer em sessão, muitas vezes, é eu sou só a voz do GPS. E estou ali para ouvir, o GPS não nos ouve, não é? Vamos fazer de conta que ouve. Mas encaminha-nos, orienta-nos no caminho. E a escolha, se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda, é minha, não é? Portanto, enquanto terapeuta, aquilo que eu costumo dizer é, efetivamente, eu estou aqui só para orientar. A escolha do caminho não é minha. É isso. Não diria Olá, melhor. Patrícia.
Não diria melhor. Aliás, eu uso essa tua, essa tua metáfora que aprendi contigo também às vezes para explicar às pessoas como é que é o processo da hipnoterapia. Qual é que é o meu papel no que elas escolhem. Olha, eu gosto muito É desta como se nos frase da acendessem Jane. uma luz para nos enxergarmos melhor. Olha. Sabes, Jane, no outro dia disse à Ana exatamente uma coisa parecida que foi, estávamos a conversar sobre qualquer coisa, eu disse, olha, eu só dei o fósforo, tu é que acendeste a vela. E é um bocadinho isso. Pronto, Ana, eu não te vejo, está-me a fazer um bocadinho de confusão estar a falar para mim, parece que estou a falar ao espelho, mas esta parte do nome surge por aqui, para estas pessoas que nós sentimos que a necessidade de explicar que, pronto, pode parecer magia, mas que é uma questão de responsabilidade também Uhum. e que há aqui muita. Tem que haver vontade de autoconhecimento, não é? Pronto. Sim. De querer ir lá a fundo, querer olhar para dentro, essencialmente olhar para dentro. Ontem eu falava com uma pessoa que me ligou para partilhar até um bocadinho da sua história e daquilo que eu estava a ouvir dessa história, não é? Aquilo que eu disse àquela senhora, e também é algo que eu até uso para mim, não é? Que é a questão de olhar para dentro e ter o amor, o nosso amor, olhar para o nosso amor, o amor que vive cá dentro e termos todos os dias o cuidado de irmos alimentando este amor que está cá dentro. Concordas Às com vezes é isto? preciso. Sim, estava a pensar que às vezes é preciso começar pelo princípio, é preciso mesmo ir resgatá-lo. Aham. É preciso ir quase dar início ao processo de ter amor cá dentro. Não sei se isto Uhum. também Sim. faz sentido, mas como eu, e eu sei que tu recebes imensa gente que diz não ter autoestima. Uhum. E esta falta de autoestima, na minha maneira de ver, na minha maneira de interpretar, é sempre uma falta de nós sabermos dar o nosso valor. Estarmos sempre à espera que o nosso valor venha de fora para dentro. E o que eu noto é que em cada consulta a pessoa, através do seu autoconhecimento, vai resgatando esta autoestima. Vai ganhando o seu valor e reconhece o seu valor. E sim, este amor vai crescendo e vai sendo alimentado pela própria pessoa. Era isto que estava Concordo. a. Sim, sim, concordo contigo. É muito isso. No fundo, aquilo que nós vamos trabalhando nas nossas sessões, não é? É esta questão desse resgate, a questão de olharmos para dentro e, independentemente da história que nos tenha acontecido, independentemente de toda a história que tenhamos vivido, nós não vamos mudar essa história. Vamos trabalhá-la de forma a que as emoções e a forma como eu me sinto, como cá dentro a sensação acontece, colabore para o nosso bem-estar. Olha, alguém acabou de deixar aqui uma frase muito bonita para ti. Deixa ver que eu já perdi aqui a mensagem. Posso dizer que a Ana foi um dos pontos de vista. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada. E isto acontece porque, e eu já tive a oportunidade de dizer à Patrícia também esta questão de que esta viragem, este ponto de viragem acontece quando as pessoas têm a autorresponsabilidade e quando as pessoas estão dispostas a olhar para dentro e ressignificar, claro, e ter essa autorresponsabilidade e sair da zona de estar a viver ali presa naqueles medos, naquelas histórias que aconteceram e ter espaço e margem para ir resgatar aquele amor, ir resgatar a autoconfiança, a autoestima e trazer de dentro para fora. E isto tudo só é possível porque, neste caso, a Patrícia assim também se permitiu. Exato, e isto é um ponto que nós podemos aqui reforçar, que é, eu recebo chamadas de pessoas que querem as consultas para outra pessoa, sendo que a hipnose acontece na cabeça do paciente e nós somos um guia. Isto não
resulta muito bem assim. Eu posso procurar ajuda realmente para alguém que me é querido, mas há sempre uma necessidade, pelo menos eu sinto, e acho que tu tens a mesma ideia que eu, de falar com a pessoa que vem à consulta para perceber se essa pessoa está ou não motivada a olhar para dentro. Não se consegue obrigar alguém a fazer um processo que não quer. Porque nós vamos olhar para aquilo que aconteceu na vida da pessoa, a pessoa vai olhar para aquilo que lhe aconteceu na vida, e quando eu digo olhar, eu costumo explicar também que às vezes, não é às vezes, a memória é sempre uma memória de percepção, a forma como ela vivenciou aquela situação. Ou seja, eu dou sempre o exemplo, se eu e tu estivermos a ver um filme, nós quando formos contar, vamos contá-lo de maneira diferente, porque a nossa percepção das coisas é diferente. Nós temos histórias diferentes por trás, as nossas lentes que veem as coisas são diferentes. Olha, eu acho que esse é um exemplo maravilhoso. Olha, tenho que dar créditos que também foi numa conversa com uma amiga, que não estávamos a falar de terapia, estávamos a falar de outra coisa, estávamos a fazer uma coisa que eu gosto muito, que é mãe-terapia, é quando as mães se juntam e fazem terapia umas às outras. E ela estávamos a falar das nossas filhas e ela deu-me este exemplo e eu achei isto perfeito para explicar esta questão das memórias, porque nós podemos vivenciar o mesmo momento, mas quando nós vamos fazer a regressão, ao que nós vamos é à percepção daquele momento. Olha, agora perdendo o que é que é. Estamos a falar de telefonarem quando não são as próprias pessoas que querem a consulta. Era isso que eu estava a dizer, não era? Sim, sim, sim. Já não me lembro com que objetivo é que eu ia para aí, Ana. Tens que me ajudar agora. Isto também é um bocadinho as nossas conversas, não é? Porque pelo meio vamos pondo aqui outros temas e olha. Mas estavas a falar da mãe-terapia, não é? Que falas algumas vezes. Sim. E daí surgiu o exemplo do filme e da percepção que cada um de nós tem para a mesma coisa que está a ver. E isto leva-me e estavas a falar da regressão, que para o mesmo acontecimento que nós, enquanto adultos, às vezes temos comportamentos, imagina, podemos ter medos, podemos ter sensações de ansiedade ou o que quer que seja, podemos ter determinados comportamentos que, enquanto adultos, nem percebemos muito bem porque é que eu tenho medo do escuro, porque é que eu tenho medo das alturas, sei lá, porque é que eu tenho medo de estar sozinha em casa, o que quer que seja. E não percebemos quando aquela muito pessoa bem. Levanta a voz, eu gosto daquela, que é quando uma pessoa me levanta a voz ou me diz aquela palavra ou aquela frase, eu sinto alguma coisa no corpo, irrita-me logo. É aquele... Desculpem. É muito isso. E porquê? Mas tu, enquanto adulto, não percebes. Não é? Não te acontece. Acontece. Quer dizer, quando me acontece, vou tratar. Claro. Acontecia mais. Sim. Mas aparecem algumas pessoas assim, não é? E nós sabemos que a razão, naquele momento, aquilo está a ser aquele comportamento está a ser um gatilho de algo que aconteceu lá atrás. Que às vezes nós, enquanto adultos, podemos olhar. Perdi, Ana. Apareceu-me aqui uma notificação. Estás-me a ouvir? Estou aqui agora? Estás. Quer dizer, não sei, visualmente não sei. Auditivamente estás. Mas olha, se houver, vamos pedir aqui a quem está a ver, se houver aqui alguma interferência, digam, por favor. Mas continuando aqui aquela ideia de que nós, enquanto adultos, não conseguimos identificar o porquê de alguns comportamentos e quando fazemos ir lá à origem, não é? Quando levamos a pessoa, orientamos a pessoa lá para a origem e percebemos que o que aconteceu em criança e pode ter sido um professor que falou um bocadinho mais alto com aquela criança e aquela criança ficou assustada. E nós, enquanto adultos, ou na percepção de adultos, podemos pensar assim, sim, mas foi só aquilo, foi só ali um professor que gritou com uma criança, pronto, é motivo para isto tudo, mas não é? É. Porque depois traz as consequências, carregamos connosco essas consequências, as emoções que não foram libertadas, as consequências daquele gritar um bocadinho mais alto, a humilhação, a vergonha, o medo,
o medo de falhar e por aí fora, não é? Isto surge da falta de ferramentas que a criança tinha para lidar com aquele grito, não é? Para perceber o porquê daquele grito. E E é acontece isso que enquanto diz. com frequência. Sim. Olha, em relação agora desviando completamente. Não vamos desviar, mas vamos continuar, mas agora lembrei-me de uma coisa. Lembrei-me que, não sabendo as horas, porque como te disse, não tenho aqui nenhum relógio, Olha, é mas 1h30. nós recebemos, nós entramos 10 minutos, acho que podemos dar estes 10 minutos de desconto, não é? Nós recebemos algumas perguntas e eu propus-me a responder, a irmos respondendo. Se calhar temos que Olha responder para aqui elas. olhar para elas. É assim, Ok. uma das perguntas que me chegou, eu até comentei contigo, tinha achado que tinha tudo a ver com esta primeira live que nós queríamos fazer para explicar que não era magia. Porque há outra pergunta que me fazem muito e eu tenho muita dificuldade em responder, não criando expectativas, falsas expectativas às pessoas. Porque as pessoas perguntam sempre quantas sessões são precisas para resolver X assunto. E se de alguma forma há assuntos que mais ou menos uma pessoa prevê, porque são coisas que nós percebemos que são mais simples, há outros assuntos que isto é muito impossível de responder. Tu não sentes isso? Sim, A sim, pergunta sim. era se 6 sessões chegariam para resolver um burnout e qual é que seria o caminho a seguir. E é assim, para mim o burnout por si só é um diagnóstico com o qual nós não trabalhamos neste sentido, nós não trabalhamos com diagnóstico, nós trabalhamos com sintomas, também é outra coisa que podemos um dia dedicar-nos aqui a explicar, mas nós não sabemos o que é que este burnout traz por trás, não é? Quais são os sintomas deste burnout, o que é que a pessoa sente para ter sido diagnosticada com burnout. Uhum. E parece-me que se calhar é um bocadinho mais complexo e que é muito difícil definir o número de sessões. Sendo que eu, como digo, e tu já disseste ao início, a primeira e a segunda sessão são logo transformadoras. Eu noto isso. Eu acho que só pela pessoa perceber que tem uma capacidade gigante dentro dela de cuidar do seu próprio mundo. Concordas? Uhum. Sim, sim. Mas não sei o que é que tu responderias a esta pessoa, assim de Não, que é que, não qual é seria que muito seria a tua diferente daquilo que tu resposta? acabaste de dizer. Ok, No fundo, tirando casos muito específicos, que como estou a lembrar é o deixar de fumar, por exemplo, a sessão tabágica, ou o programa de emagrecimento que segue ali determinados passos muito específicos, em que aí nós sabemos o número de sessões necessárias, mas ainda assim é comum que após imagina, se o objetivo é uma perda de peso e que nós temos um programa que diz que fazes 6 sessões que são passo a passo, como se tu fosses subir uma escada, não é? Em que vais, de uma forma sequencial, trabalhar a perda de peso, provavelmente, chegando à sexta sessão, aquilo que nós podemos sugerir é percebemos que existem outras coisas por trás e que podem também ser trabalhadas. Portanto, podemos sugerir uma continuidade. Tirando estas questões em que nós sabemos que temos o número de sessões recomendado, para trabalhar, por exemplo, uma pessoa que chega com um diagnóstico de burnout, não podemos dizer assim, fazemos 3 sessões ou fazemos 6 sessões e o assunto fica resolvido. Pode ficar, pode não ficar. é uma incógnita, é uma incógnita. Sendo que eu acredito que alguém que venha com burnout, portanto, acredito que esteja no seu limite, não usando o diagnóstico, mas usando se calhar que, a partir do princípio, não é usando, a partir do princípio que a pessoa se sentirá exausta no seu limite da ação, já tendo ultrapassado o seu limite, a falta de energia, eu acho que logo as primeiras sessões podem ser transformadoras. Acredito que sim. Sim, O também resolvido, acredito que sim. porque eu acho que é isto que às vezes também eu tenho muita necessidade de tentar transmitir a ideia, se calhar ainda não consegui na minha totalidade, que é
isto é um processo, isto é o caminho. Às vezes o chegar ao objetivo é tipo a cereja do topo do bolo, mas só o processo em si é... Está-me a faltar uma palavra, Ana, ajuda-me. Epá, é maravilhoso, Eu diria não que é é? transformador, porque o processo também vai-te levar a olhar para dentro e a reconhecer. Tu entras com uma situação de burnout e essa situação de burnout está a falar contigo. No fundo, é o teu corpo que está a falar contigo. E está-te a dizer que se calhar tens que parar um bocadinho, se calhar tens de olhar um bocadinho mais para dentro e perceber que a autoestima pode não estar assim tão elevada quanto possamos pensar que está. E então, acho que é assim o sintoma que surge, não é? A forma como as pessoas, a porta de entrada para procurar a terapia, um processo terapêutico, seja ele qual for, pode ser o nosso corpo, as nossas emoções a transmitirem, a falarem connosco, a passarem uma informação para nós. Aquilo que eu acho, e é só a minha opinião, é que nós, no fundo, acabamos por, inseridos no local onde nós estamos e onde crescemos e onde aprendemos, no país onde estamos e por aí fora, no fundo aprendemos a andar para a frente, a ir para a frente independentemente daquilo que nós possamos estar a sentir ou das necessidades que o nosso corpo está a mostrar. E às vezes só paramos em casos muito extremos. Só que o nosso corpo, as nossas emoções vão falando connosco ao longo do tempo. E aquilo que eu acredito é que num processo terapêutico, ao ter mais conhecimento sobre o desenvolvimento pessoal e conseguir olhar mais para dentro, vai nos ajudar a ter essa calma, a podermos parar mais vezes para podermos ouvir, escutar aquilo que o nosso corpo está a querer dizer-nos. Às E vezes não está a agora dizer, desviei-me está a imenso, não gritar. foi? Não, está tudo, está tudo. É assim, quem nos conhece sabe que isto é assim. Começa num sítio e acaba, enfim. Mas às vezes eu acho que o corpo não está a falar, está já a gritar, não é? As doenças autoimunes são um bocadinho um exemplo disso. Já é quase um grito de desespero do corpo, pelo menos eu vejo assim. E é muito engraçado que às vezes estou a fazer a anamnese e a pessoa vem procurar, sei lá, Ana, ajuda-me, por medo de água. Pá, vamos pôr assim, agora não me estou a lembrar de uma coisa simples. E a pessoa Ok. começa a fazer a anamnese e aparece-me ali logo um diagnóstico de uma doença autoimune e eu penso logo, esta pessoa ainda vai chegar a perceber que se calhar tem aqui um caminho a percorrer também em relação a isto e que isto é só o corpo a pedir ajuda para resolver o que ficou lá para trás, o que não saiu, o que está mal resolvido. Uhum. Sabes o que é que eu Mas acredito? É que. diz. Ai, desculpa, interrompi-te. Não, isto é sempre muito engraçado, porque eu como só me estou a ver a mim, não, é isto, falta-me aquele timing de perceber onde é que eu entro, onde é que eu saio. Mas está-se bem. Podes continuar, segue. Ok. Aquilo que eu ia dizer é que. Olha, esqueci. Fantástico, Desculpa. fantástico. Olha, desculpem, esqueci-me, mas eu já me lembro. Olha, eu também, mas não faz mal. Isto para responder àquela pergunta que me fizeram, e eu acho que definir o número é sempre muito complicado e difícil. Acho que se Uhum. consegue, através, quando se está na consulta, falar com os pacientes e definir um plano, sim, para onde é que vamos, mais ou menos o que é que vamos fazer, os intervalos das consultas, se calhar quantas consultas é que, porque já sabemos mais ou menos que numa vamos abordar aquele tema, noutra vamos abordar o outro, e sim, depois de uma anamnese bem feita, depois de fazermos uma ou duas sessões, se calhar conseguimos ter um bocadinho mais de percepção. Logo numa primeira abordagem, eu acho sempre que é uma pergunta muito ingrata. Que outra Deixa-me só pergunta acrescentar. recebeste isto? Deixa-me só acrescentar que concordo com aquilo que tu acabaste de dizer, e, mas acho também importante acrescentar que não é ou não tem de ser um processo de anos ou de meses. O que pode acontecer é, lá está, a porta de entrada foi uma, o burnout, por exemplo, e depois, pelo caminho, a pessoa perceber que, olha, já agora há aqui uma questão que também me está aqui, tenho umas enxaquecas de vez em quando, já agora vou aproveitar e vou trabalhar também esta questão. Isto é o que também pode Olha, acontecer. não é isto que a Margarida está aqui a dizer e eu pelo menos concordo muito com ela, que é, a Margarida disse que
quando alguém inicia a terapia, ainda por um motivo muito específico, está-se a levantar a ponta do iceberg. E, portanto, sim, eu concordo muito com isto. E, e- e lá está, vai precisar de responsabilidade